cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quantos aqui estão felizes com o Senhor? Glória a Deus. Irmão, eu queria abrir um culto nessa noite com a palavra lá em Isaías 40, capítulo 31, que diz assim: mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas, como águias e correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E que nessa noite, aqueles que vieram aqui, né, pedindo a Deus um renovo, que vieram aqui pedindo a Deus força, né, que nessa noite nós possamos sair daqui renovados, fortalecidos, né, e que nós possamos sair daqui realmente fortalecidos no Senhor, né? Oh, aleluia, glória a Deus. É o momento, né, irmãos? Quarta-feira, culto de restauração, que possamos mesmo, né? Essa palavra venha mesmo de encontro ao nosso coração nesta hora. O Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é bom. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, falasse mesmo com o Senhor, colocasse mesmo as suas petições diante do Senhor. Eu não sei o que você tem vindo buscar neste lugar, mas uma coisa eu te garanto: o Senhor se encontra já neste lugar, aleluia. Pai amado e Pai querido, nós queremos nesta noite te louvar, te engrandecer, ó Deus, bendizer o teu santo nome. Queremos, ó Pai, te agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa, Senhor. Paizinho querido, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor fez no decorrer desse dia. Muito obrigado, ó Deus, pelos livramentos, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Pai amado e Pai querido, que possamos mesmo agora, ó Pai, entrarmos mesmo, ó Pai, em comunhão contigo mais uma vez. Que possamos mesmo, ó Pai, estar entronizados através de seus louvores, Senhor, porque Tu és o convidado principal deste lugar. Pai amado e Pai querido, nesta hora nos colocamos mesmo diante de Ti. Peço ao Senhor também, ó Pai, que aqueles que estão por vir, que o Senhor traga em segurança, Senhor. Aqueles que já se encontram aqui, toque mesmo no coração de cada um. Que a palavra que for, ó Pai, lançada aqui neste lugar venha mesmo semear, ó Deus. Eu quero te pedir, ó Deus, nesta hora, pelos nossos vizinhos da frente, pelos vizinhos de trás, do lado direito, do lado esquerdo, Senhor, pelos vizinhos, ó Pai, deste bairro, ó Pai, que o Senhor possa mesmo ir de encontro, ó Pai, que eles possam entender, ó Pai, que aqui é um lugar de adoração, que aqui é um lugar de encontro contigo, Senhor. Por isso, nesta noite, ó Deus amado e Deus querido, venha mesmo, ó Pai, venha mesmo estar conosco, Pai. Venha mesmo, ó Pai, ser cultuado, ó Pai, ser exaltado, Senhor. Eu quero mesmo, ó Pai, te agradecer. E que nesta hora nós possamos mesmo louvar, ó Pai. Que os nossos louvores cheguem mesmo, ó Pai, às suas narinas nesta hora, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E todos dizem amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora entregamos mesmo a vida da irmã Márcia, Pai, em Tuas mãos. Eu sei, ó Pai, que o Senhor já tem usado, o Senhor já tem capacitado, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, que não seja ela, mas que seja o Teu Espírito Santo agindo mais uma vez sobre a vida da Tua filha. Que tudo aquilo que foi colocado ao coração da Tua filha venha mesmo, ó Pai, como semente para os nossos corações. Que possa mesmo brotar, ó Pai, do alto do céu, germinar, Senhor, para a Tua honra, Tua glória e Teu poder. Derrama sobre a vida dela, para trazer para a igreja, ó Pai, a Tua palavra, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Aleluia. Glória a Deus. Salve os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é um motivo de alegria, né? Estar podendo estar aqui hoje, na quarta-feira, com os irmãos. Foi meio corrido. Graças a Deus, a colega me pediu para a gente trocar o nosso plantão e eu fiquei muito alegre, porque meu plantão era hoje e ela precisava do dia de hoje. Eu falei assim, ela precisava sair sexta-feira. Eu falei assim, eu preciso pregar quarta-feira, e aí a gente combinou, perguntou encarregada, liberou. E aí me deu assim um respirar melhor para mim poder estar aqui hoje com os irmãos, amém? Sem demora, vamos abrir a nossa Bíblia na Palavra do Senhor.
no livro de João, capítulo 6. Louvado seja Deus. João capítulo 6, versículo 29 até o versículo de número 40. Amém? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que enviou. Disseram-lhes, pois, que sinais, pois, fazeis tu, para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhes a comer o pão do céu. E disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que tudo quanto me deu nada perca, porém o que o ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que ver o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Louvado seja Deus, né? Que palavra maravilhosa dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós temos vivido aí tempos difíceis, né? Com essa pandemia, tantas coisas ocorreram desses anos para cá. Amém? Os irmãos podem se sentar. Tantas coisas ocorreram nos últimos anos, né? A gente tem visto aí que teve um aumento muito grande nos nossos alimentos, né? No pão de cada dia, né? Como que cresce, assim, de uma hora para outra, né? O valor do arroz triplicou, não foi? O óleo, o feijão, aquilo que é de mais, assim, consumido, né? Por nós, né? No dia a dia, teve um valor, assim, exorbitante, né? Subiu muito. E também muitas perdas por causa dessa enfermidade, né? E nós temos visto que já tem crescido, né? Esse vírus aí, ele tem retornado com força, e a gente tem visto aí muitas pessoas assim ficando apavoradas, muitas pessoas tendo assim medo até de sair de casa, né? Eu tenho orado por duas jovens que eu conheci no outro serviço que eu trabalhava, e eu mantenho até hoje, né, o zap delas, e elas assim me ligam, né? Porque desencadeou tipo uma depressão, uma angústia, estão com medos, né? Um medo que elas não sabem dizer de quê, né? Mas elas falam o seguinte: morreu meu vizinho, morreu um conhecido, morreu um amigo, e as pessoas elas ficam apavoradas, não é verdade? Porque muitas coisas têm acontecido. E eu acho interessante aqui que quando a gente olha para a luz da palavra, eu me peguei assim falando com o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu traga para a igreja, né? Quando a irmã veio falar comigo. E Deus me trouxe essa palavra de João,
para um culto de encontro de restauração, né? Interessante, né? Uma palavra que fala sobre vida eterna, sobre acreditar, sobre ter fé. E o que acontece no dia a dia hoje, que eu vejo, diante de tantas coisas que estão acontecendo, diante de tanta criminalidade também que está ocorrendo, né? Esses dias mesmo chegou a menina e falou assim, cuidado, vocês virem de manhã, vocês estão vindo muito cedo, porque estão assaltando mesmo, estão entrando até dentro das casas. E eu falei assim, que é isso? Ela falou assim, vocês tomam cuidado, não fica com o celular na mão. Eu falei assim, não, o meu já fica na mochila mesmo, né? Mas a gente tem visto isso, esse crescimento, né? E esse desespero de muitas pessoas de ver a maldade crescendo. E com esse crescimento da maldade, a gente tem visto muitas pessoas também descrer que tudo é possível se ela entregar na mão de Deus, né? Nós temos visto ali o local que a gente trabalha, vem muita gente, e às vezes você vai conversando assim, você vê a pessoa assim, totalmente descrente da palavra, sem fé, sem certeza do amanhã, revoltados, né? E a gente tem visto isso crescer. A gente tem visto as pessoas deixando de amar. Isso é bíblico, não é? A Bíblia fala que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Isso é triste, mas é bíblico e é verdade. Nós temos vivido isso, né? E eu ali buscando, né, entender o que Deus queria falar conosco nesta noite de quarta-feira, noite de restauração, e Deus trouxe uma palavra no meu coração, né? Restaurar a sorte, para que tenha uma vida nutrida espiritualmente e próspera fisicamente. Foi o que Deus falou no meu coração. Restaurar a sorte, para que tenha uma vida nutrida espiritualmente e próspera fisicamente. E eu trouxe, né, nessa noite, 3 pontos que o Senhor me deu dentro dessa palavra, para que eu viesse com os irmãos compartilhar para a minha vida e para a vida de vocês o que o Senhor falou comigo através dessa palavra. O primeiro ponto, o Senhor falou comigo: acredite. Diante de tantas coisas que estão acontecendo, diante de tanta iniquidade, de tanta maldade, de tanta perversidade, de tantas perdas, a gente vê muitos que não estão acreditando, mas a palavra de Deus nos chama a acreditar que tudo é possível se nós acreditarmos. O versículo de número 36 diz assim: mas já vos disse que também vós me viste e contudo não crestes. Olha só, parece que Jesus está falando para os nossos dias, não é? Parece que Jesus está falando para os nossos dias, que as pessoas muitas vezes vê a manifestação de Deus na natureza, porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 1 que a própria natureza demonstra que existe um Criador, né? A gente vê Deus na misericórdia, no dia a dia. A gente vê Deus no respirar, no se levantar. Mas muitas vezes deixamos de acreditar que Deus pode todas as coisas. Amém? Hebreus 11, versículo 6. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem glorificar, tá? Hebreus 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Interessante, porque o Cristo falou: eu sou o pão da vida, no versículo 35. Aquele que vem a mim não terá fome, e o que crê em mim nunca terá sede. Tremendo para os dias de hoje, né? Uma palavra maravilhosa que nos mostra que, se crermos, nós veremos coisas grandiosas da parte de Deus. Se crermos, nós veremos que Deus fará sobre nossas vidas coisas grandiosas. Mas é necessário acreditar. Acreditar. Você tem crido? Você tem crido? Será que nós temos crido de verdade, né? Toda vez, né? Hoje mesmo eu ministrei essa palavra, aproveitei, né? Que eu já estava com ela assim na ponta da língua. E eu ministrei com as meninas lá à tarde no meu serviço. E eu falei para elas, eu não canso de falar para vocês que nós temos que chamar a palavra de Deus à existência. Não tem como eu ver a manifestação de Deus operar em minha vida se eu não trago à existência a palavra dele. Jesus falou: fazei prova de mim. Às vezes eu sou dizimista fiel, às vezes eu dou oferta, eu devolvo aquilo que é do Senhor, mas estou passando por um processo e eu não sei abrir minha boca e falar: olha, Pai, eu creio que isso vai ser revertido, porque a tua palavra diz que eu vou comer o melhor dessa terra. A tua palavra me garante isso. Às vezes eu vejo uma enfermidade acontecendo e eu não tomo posse do que a palavra diz. Isaías 53, o Senhor fala lá que Ele levou sobre si todas as minhas dores e as minhas enfermidades. Ele me curou. Mas por que eu fico enferma então? Se Jesus levou. Processo da carne pecaminosa, querido. Porém, Deus vai usar essa enfermidade, primeiro, para me quebrantar. Segundo, para glorificar o nome dele. Terceiro, para me preparar para me subir. Das três, uma. Está entendendo? Deus fará. Tudo que está na palavra dele se cumprirá. É promessa. E eu tenho que crer. Então eu tenho que trazer existência. Ontem, queridos, eu recitei o salmo. Eu vou falar aqui, eu creio que os irmãos estão na ponta da língua. Aos teus anjos dará ordem a meu respeito para me guardar. Que salmo é esse? Os irmãos lembram que salmo é esse? É o Salmo 91, fala isso? Fala isso, né? Sabe por quê, queridos? Eu ia levar um tombo. Se eu batesse a cabeça no azulejo, eu tinha desmaiado dentro do banheiro, ou acontecido coisa pior. Eu fui... Deus deu estrutura para a pia, tá? Eu consegui jogar um braço na pia e esse braço meu aqui pegou e escorou na parede, mas ele está até inchado hoje, né? Porque o bracinho deu uma inchada. E as costas também é dolorida. Mas sabe o que eu louvei o Senhor? Eu fiquei de pé. Eu não cheguei a cair, não cheguei a bater cabeça. Mas o Senhor mostrou um grande livramento ali. Aí quando meu marido abriu a porta desesperado, que ele falou que escutou um barulhão, aí eu peguei e recitei para ele: aos teus anjos dará ordem ao meu respeito. Eu senti que algo me segurou ali, não foi a pia. Porque a pia ia pro chão comigo, querido. Olha o tamanho da irmã aqui abençoada. Ela ia pro chão, a pia antiga. Mas o Senhor deu ordem aos anjos para me guardar. Isso é trazer existência. Isso é trazer existência, né? Quantas vezes eu contei aqui vários testemunhos, né? Testemunho do meu filho trouxe a existência a palavra. Então é crer, acreditar. Amém?
O segundo ponto, eu queria que os irmãos lessem João capítulo 6, continua aberto, versículo 60. Está escrito assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? E o segundo ponto que Deus me deu, querido, e Deus me levou no Salmo 81, salmo maravilhoso, e Deus falou assim comigo: dai ouvido. Ouvir. O segundo ponto que Deus quer restaurar a nossa sorte nesta noite, para que nós possamos ter uma nutrição espiritual e para que nós possamos ser prósperos, é dar ouvido. Então, depois que eu acredito, eu tenho que ter uma percepção auditiva para ouvir o que Deus quer falar. Vamos ouvir o que Deus quer falar? Salmo 81, versículo do 13 ao 16. Salmo 81, do 13 ao 16, amém? Ó, se o meu povo tivesse ouvido, vamos repetir isso daqui? Ou em algumas aí pode estar assim, né? Ó, se o meu povo tivesse ouvido. Se o meu povo tivesse ouvido. Se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor dar-lhe-se-iam sujeito, e ao seu tempo seria eterno, e o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Vamos ler o versículo 16? E o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Querido, quando nós damos ouvido e cremos, Deus nos trará vitória diante do inimigo, e nós comeremos o melhor dessa terra. É promessa do Senhor para a nossa vida. Eu gosto muito do hino do Nani Azevedo, que diz assim: ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora, não sei muito bem assim o ritmo da música não, me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Se eu honrar e obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. E a palavra de Deus, ela é fiel, ela jamais volta vazia. E ele diz assim: ah, se meu povo me escutasse. Tem que escutar o Senhor, querido. Tem que ouvir a Deus, querido. Não vai na tua força que você se dá mal. Às vezes Deus está ali, doido para pelejar por você, mas você põe sua mão de carne. Você fala que acredita, mas ao mesmo tempo você demonstra com as suas ações que não acredita. Querido,
as nossas ações mostram o quanto eu acredito no meu Deus. Sabia disso? As suas ações. Se Deus fala assim, essa guerra não tereis que pelejar. Eu pelejarei por vós. E você vai à frente de Deus e peleja, você vai ser derrotado. Aí você vai voltar chorando e vai falar, Senhor, por que eu fui derrotado? Deus falou e você não ouviu. Deus falou e você não ouviu. Isso que acontece muitas vezes conosco, querido. Muitas vezes nós estamos ali pensando algo, e aí vem aquela voz do Espírito Santo. Uma vez me perguntaram assim, até lá no serviço, Márcia, como é que eu ouço Deus falar? Eu falei, primeiro você tem que comer raiz de jacé. Você tem que comer palavra. Porque Deus fala contigo tudo segundo a sua palavra. E vem, querido, Deus recita versículos no meu coração, na minha mente, e fala assim, calma aí, filho, não está escrito isso na minha palavra? Não foi assim que você leu? É isso que você deve fazer. É isso que eu quero, que espero que você faça. Simples assim. Não é difícil ouvir Deus falar, mas eu tenho que estar disposto a ouvir. Eu só ouço Deus falar quando eu estou disposto a ouvir. Já viu? Quando você fala com o filho, meu filho não faz isso. E aí ele não te escuta, vai ali, vamos dizer assim, não vai andar de bicicleta aí não, você vai pegar e vai cair. Aí ele vai da onde você falou para não andar, que era perigoso, que ele ia cair, chega todo arranhado e machucado. É assim a gente com Deus. O Pai está falando na sua palavra, você vem no culto, você está aqui nos grupos café, e Deus ministra aquela palavra, Deus fala, e aí você, no decorrer daquela semana, você passa determinada situação segundo aquela palavra. E você esqueceu. Parece que você não vivenciou ela dentro de você. E você toma uma atitude totalmente diferente daquela que você aprendeu a não tomar. Isso é não ouvir. Isso é não ouvir. E Deus nos chama a ouvir, querido. Deus nos chama. Isaías 43, versículo do 8 ao 11. Isaías 43, do 8 ao 11. Amém? Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, se ouçam e se digam: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que os sabais e creais e entendais que eu sou o mesmo, e antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Querido, pode ser o gigante que for, Davi entendeu isso. Davi trouxe à existência a palavra para dentro dele, porque diante daquele Golias, que desafiava a nação dele, o Deus dele, que cuidava dele,
Ele falou e bradou: quem é esse incircunciso que afronta o meu Deus vivo? Quem é? Você sabe por que ele falou quem é? Porque não há. A Bíblia fala: nenhum outro Deus existiu antes dele e nem depois dele. Um Deus que pode salvar. É o nosso Deus, querido, que nós servimos. Ouça! Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não foi isso que João fala nas cartas da igreja? Quem tem ouvido? Então, nossos ouvidos, para que nós possamos mudar a nossa sorte e ver a glória de Deus e tudo que Deus tem preparado para nós. Primeira coisa, crer. Segunda coisa, ouvir. São pontos essenciais na vida do cristão. Acreditar e dar ouvido à palavra. Amém? Então eu vou crer e o gigante vai cair. Tem gigante no teu serviço, querido? Tem gigante te afrontando no teu serviço? Tem gigante afrontando o corpo que Deus te deu para habitar a tua alma e também o espírito dele? Tem um gigante aí? Uma enfermidade que aos olhos do homem parece impossível? Tem gigante? Tem gigante te afrontando lá onde você mora? Tem gigante? Creia que Deus é poderoso para destruir esse gigante. O gigante da enfermidade, o gigante daqueles que levantam contra você no seu local de trabalho, o gigante que se levanta contra você em qualquer lugar, querido. Deus tem poder de destruir todo levante do inferno contra a tua vida. Creia. Dá um passo diante daquilo que Deus espera e você vai ver grandes coisas acontecendo na tua vida. Amém? O terceiro ponto que o Senhor me deu. Primeiro, acredite. Segundo, ouça. Terceiro ponto. Está lá no versículo de número 35. Bem, e Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem, não ouvi, aquele que vem a mim, não terá fome, nem terá sede. Então, o terceiro ponto que o Senhor falou no meu coração: venha a mim. Venha a mim. Às vezes a gente não vai. Querido, nós fizemos um negócio certa vez e estava tudo certo, numa direção. E aí, alguém me chamou e nos deu um conselho contrário daquilo que a gente já estava proposto a fazer. E sabe o que aconteceu, querido? Pela pessoa ser de idade, ser alguém que eu respeitava muito, e meu esposo respeitava, nós seguimos esse conselho. Sabe o que aconteceu? Um tempo depois nós começamos a passar por aborrecimentos, por perseguição nesse local. E aí eu comecei a falar com Deus: Senhor, por que isso? Tudo é teu. Venha, Senhor, e fala comigo. E aí eu abri o portão, e quando eu abri o portão, dei de cara com a irmã. Ela falou assim: olha, glória a Deus. Levantou a mão assim, até ri. Eu falei assim: que é isso? Me viu, já deu um glória? Ela falou: não, porque eu falei para o Senhor, se é para mim falar aquilo que eu tenho para falar com a irmã Márcia, Senhor, eu vou passar ali e ela vai estar no portão, porque eu não vou bater lá não, porque não quero me aborrecer. E quando eu abri o portão, essa pessoa estava passando e ela falou isso. E ela entrou na minha casa, eu chamei ela para dentro
E ela me entregou de Deus. Deus falou assim, ó, você está passando por isso, por isso, por isso. Ela não sabia nada do que estava acontecendo comigo e com meu esposo. E ela falou, sabe por que você está passando? Deus mandou eu falar para você que foi porque você não dobrou o joelho e foi perguntar se era isso mesmo que era para fazer ou se era para continuar com aquele intento que vocês iam fazer. Ó, mas Deus vai te livrar, mas é no tempo dele. Ele vai fazer o que for necessário. É isso, querido. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu errei. Mas poderoso foi Deus que me livrou. Glória a Deus, né? A gente, às vezes, erra, querido. Mas o errar, muitas vezes é um ensinamento. Eu aprendi certa vez que existem 2 tipos de pessoa, o sábio e o entendido. Eu sempre busquei ser sábia, mas tem hora que, né, às vezes você não vigia e você acaba sendo entendido. E o sábio, o entendido, ele apanha para aprender. O sábio, ele vê o entendido apanhando e ele não quer apanhar. A maioria das vezes eu quero ser sábia, então eu não apanho para aprender. Mas, infelizmente, nessa feita, eu não fui buscar conselho do Senhor e eu acabei apanhando para aprender que eu tenho que dobrar o joelho, amém? E eu não fui diante de Deus para fazer esse negócio, nem eu nem meu esposo. A gente resolveu ali, né? E acabou que a gente tivemos uma situação bem complicada, né? Por não ter ido diante de Deus. E a palavra de Deus falou assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E o que Deus fará? Ele vos aliviará, amém? Então o maior passo que a gente pode dar é para Deus. A gente tem que caminhar para o Senhor, né? E Deus me mostrou no texto as pessoas que foram diante dele, né? A mulher do fluxo de sangue, se ela tivesse ficado parada em casa, ela seria curada daquela enfermidade de 12 anos. Mas ela ouviu falar de Jesus, deu ouvido. Ela creu, porque ela falou assim: se tão somente eu tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. Olha que coisa maravilhosa. Mas ela teve que ir ter com Jesus. O pai do menino endemoniado, ele foi ter com Jesus, não foi? Salva meu filho, porque seus discípulos foram lá e não conseguiram expulsar. E aquele demônio vem e joga meu filho para lá e joga meu filho para cá. E aí Jesus falou o que para aquele pai? Tudo é possível ao que crer. Aí ele falou o quê? O que ele falou? Pode não crer nisso. Jesus falou, né? E o que o pai do menino falou? Eu creio, ajude na incredulidade. Ó, o irmão dele está ali treinado, viu? Eu creio, mas de repente ele falou assim: ajuda na minha incredulidade. Querido, se eu não for ter com Jesus, eu jamais vou saber o que está errado para mim poder ser mudada por ele. Aquele homem viu que ele ainda era incrédulo. Ele necessitava de ajuda para ver o filho dele liberto e salvo. E ele falou: ajuda. Se ele fosse diante de Deus, ele ia ver o filho liberto? Não, querido. Porque ele estava descrente totalmente. Quando Deus falou assim: tudo é possível. Se você tão somente acreditar nisso, é possível. Aleluia. E o que ele viu? Ele falou: eu creio, mas depois ele viu que na verdade ele já estava discreto. O que eu falei aqui no início? Quantas pessoas
já não estão acreditando, de tanto sofrimento, de tanta dor, de anos e anos esperando algo que não acontece. Mas esquece que muitas vezes Deus permite você estar num processo da tua vida, porque restauração é um processo, você sabia? Você sabia disso? Eu fui pesquisar o que significava, né? Encontro de restauração. E aí, Deus me mostrou. Restauração é um processo de consertar, acertar o que estava danificado. Então, aquele pai foi e ele tinha a sua fé danificada. A sua fé já não estava estruturada mais ao ponto de crer. E ele viu isso. E Deus restituiu a fé dele com a cura do filho. Deus restitui, querido. Outro homem que foi, não diante de Deus, mas foi diante do homem de Deus, foi Naamã. Aí quando mandaram ele entrar dentro daquele rio, que Eliseu mandou, o que ele falou? Ficou indignado, querido. Aquele homem, ele tinha um orgulho dentro dele. E aí ele não queria. Mas Deus usou a boca dos servos dele para falar, olha, se não fosse um outro rio, você não iria? Se ele não fizesse assim, você também não faria? O que custa? E aquele homem mergulhou. Eu acredito, querido. Eu falei assim, ó, Deus falou algo no meu coração aqui, nesse momento, eu falei com as meninas. Que o mergulhar de Naamã naquele rio, foi Deus mostrar para ele o estado que ele se encontrava. Um rio sujo, podre. E Deus falou, você vai deixar sua podridão aqui. Aqui que é o lugar da sujeira. Aqui que é o lugar do que não presta. Vai ficar aqui tudo nesse rio. Você vai sair daqui transformado. Quebrantado o seu orgulho. Quebrantado a sua soberba. Entender que eu sou Deus. E aquele homem saiu dali transformado, querido. Mas ele teve um encontro, ele foi à procura da sua cura. Restaurar é isso, querido. É transformar, é mudar. O que está destruído. Eu gosto muito de ler, né? Eu não lembro qual livro que eu li ou se eu pesquisei, que na China, acho que é na China mesmo, a pastora Sandra pode me confirmar se eu estiver errado. Eles fazem um trabalho com o vaso. É na China mesmo, pastor? Ou Japão, né? Eu não lembro muito bem qual país da Ásia que é, se é o Japão ou se é a China. Mas eles fazem um trabalho com o vaso quando quebra. E eles consertam esse vaso com ouro, querido. E aí aonde que ficou quebrado, fica todo marcado aquele ouro. Fica ali aquela marca ali todinha, consertado, restituído com aquele ouro. Sabe por que eles fazem isso? Porque aquele vaso, ele vai ter uma história. Eu achei isso muito interessante. Aquele vaso, ele passa a ter um valor muito maior do que ele tinha antes. Porque ele tem uma história. Ocorreu algo com aquele vaso. Assim é a nossa vida, querido. Você às vezes está passando por um processo há anos e você não está entendendo. Mas Deus está trabalhando para quando você for restituído, transformado, né? Passado por essa transformação, essa restauração, querido, você vai sair dali com uma história para contar. Você vai ser um testemunho. Não foi que nós lemos em Isaías? Vós sois as minhas testemunhas. Como eu posso testemunhar
Você só vai acreditar em mim se eu vivi aquilo. Não é verdade? Se eu vivi. Porque aí quando eu falar, você vai acreditar, você vai ver realmente aquela pessoa. Não é assim que Deus faz? Deus, Ele tem todo o poder, querido. Todo o poder. Mateus capítulo 11. Pegam comigo. Mateus capítulo 11. Glória a Deus. Versículo. Deixa eu pegar o óculos aqui. Mateus capítulo 11, versículo do 28 ao 30. Diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se coloca de pé, querido. Deus, nessa noite, Ele nos trouxe esses 3 pontos de restauração para a nossa vida espiritual e física. Deus quer que você acredite, querido, que Ele é capaz de mudar a sua sorte. Deus quer que você acredite que tudo que está escrito aqui é promessa dele para a tua vida. Você tem comido mais puro fino, trigo fino? Você tem comido o melhor mel, o mel mais saboroso, mais doce? Não, querido. Mas é promessa de Deus para a tua vida. Aleluia. O que você está precisando que Deus restaure? Sua saúde? Sua vida financeira? Seu casamento? Sua alegria que se foi? Sua fé que se abalou? O que você tem no teu coração hoje? Um vazio? Deus pode preencher. Só Ele pode. Só Ele tem todo o poder. Nenhum outro Deus existiu e nem agora tem um Deus que pode te salvar, te dar livramento, te curar e te restaurar, mudar a sua sorte. Ele quer mudar a sua sorte, amém? Vamos fechar nossos olhos. Eu quero que você coloque a sua mão no teu coração. E eu vou estar orando e você também esteja falando com Deus. O que você quer que Deus restaure? O que você quer, ou na tua vida, ou na vida de um parente, de um irmão, de um amigo? Coloque agora diante de Deus, amém? Soberano e eterno Pai, Deus, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por esta palavra maravilhosa, Deus, que falou tanto ao meu coração, Senhor. Pai, porque muitas vezes, ó Deus, nós deixamos, ó Pai, a nossa carnalidade, Senhor, a nossa humanidade, porque o teu servo Paulo falou, Deus, mesmo, miserável homens que somos, Pai, que muitas vezes, ó Deus, nós fazemos coisas ou pensamos coisas, Pai, que às vezes não é o que te agrada, não é o que está segundo a tua vontade, o teu querer, Pai. Mas, Senhor, sabemos que o Senhor nos ama. Oh, Pai, o Senhor trouxe essa palavra, Deus, para que nos renove dentro de nós, oh Pai, a fé e a certeza, Deus, que as promessas tuas é para nós, Senhor, do teu Israel espiritual, Pai, para que nós venhamos vivenciar uma vida plena, Senhor, numa plenitude, Deus, de um melhor, ó Pai, tanto na minha vida espiritual, de ver as tuas maravilhas, a tua glória imperando, oh Deus,
nossas vidas, na vida da nossa família, dos nossos amigos, ó Pai. Senhor, que necessitam de cura, de libertação, de transformação, ó Pai. De ver, ó Deus, um manancial de bênçãos e de vitória, Pai. De fartura, aonde só há fome, Deus. Oh Pai, porque Tu és o verdadeiro pão, Senhor, que nos alimenta, tanto o nosso físico como espiritual, Pai. Oh Deus, que nós venhamos dar ouvidos, ó Pai, aquilo que Tu tens falado conosco, Pai, e às vezes passa despercebido ao nosso coração, ao nosso intelecto, ó Deus. Oh Pai querido, e que nós possamos, ó Pai, Senhor, quebrantar-nos mais diante de Ti, Senhor. Te procurar mais, ó Pai. Deixar as coisas, ó Pai, desse mundo, Senhor. Ah, Pai, se apegarmos mais àquilo que nos aproxima mais e mais do Senhor, ó Pai. Para que nós possamos ver, ó Deus, coisas grandes acontecerem em nossas famílias e nas vidas, ó Pai, que através de nós, ó Deus, Tuas testemunhas, ó Pai, poderão vivenciar também, Senhor, do Teu amor, da plenitude de vida, de salvação, de misericórdia, de alegria, de paz, que a Tua palavra nos promete, Deus. Oh Senhor, faça, Senhor, grande sobre nossas vidas, ó Deus, e mostra o Deus da salvação através de nós, ó Pai, que vidas possam Te encontrar, ó Pai. Oh Deus, e que eu venha, Senhor, em tudo ser obediente, Pai, para que eu possa, Senhor Deus, vivenciar mais e mais de Ti. Muito obrigada, Espírito Santo, por esta oportunidade. Muito obrigado, Deus, por esta noite, Pai. Estarmos aqui, Senhor, recebendo de Ti o melhor, ó Pai. Esse ensinamento para nossas vidas, ó Pai. Nesses dias, ó Pai, que estão tão tristes, Pai. Tão sofrido, ó Pai, por muitas vidas, ó Deus. Elas possam alcançar de Ti, ó Pai, a paz e o consolo, Deus, nesses dias, ó Pai. Tão, Senhor Deus, necessitados de Ti, ó Pai. E o mundo muitas vezes, ó Pai, não enxerga e não ouve, Senhor. Que eles possam abrir os olhos e os ouvidos para Ti, ó Pai. Para a glória do Teu nome é que eu oro e agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus falou com você, irmão? Amém. Falou, né, irmã? Deus é fiel, né? Para cumprir aquilo que Ele quer. Eu quero aqui agradecer a missionária Márcia, esses ensinamentos nessa palavra tão abençoada, né? Deus falou tremendamente. Está sendo edificado daqui hoje? Está cheio aí? Estenda as suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça que é concedida do alto dos céus, seja derramado para todo sempre. E toda a igreja diz: Amém. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Tudo posso Naquele que me fortalece. E quem nos fortalece? Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Uma semana cheia de vitórias, conquistas e realizações. Amém? Um abraço a todos.